Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e seja muito bem-vindo ao primeiríssimo vídeo desse quadro novo aqui do canal, o Patrulha de Segunda. Ou pelo menos esse vai ser o nome provisório aí desse quadro. Hoje nós vamos discutir, como você já deve ter visto no título, a hipótese do Jon Snow se casar ou não com a selvagem Val lá em Os Ventos do Inverno. Então, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E vamos falar sobre isso. Mas primeiro, uma rápida explicação, já que esse é o primeiro vídeo, o porquê que a gente está nesse formato. Eu falei lá na aba comunidade do canal que eu tenho plano de expandir o canal para trazer outros temas aí. Então, falar de outras pautas da literatura. Inclusive, eu já comecei a fazer isso, tratando de um vídeo sobre toda a polêmica do caso Neil Gaiman. E eu quero explorar outras sagas literárias, outras histórias, outros livros, outras histórias, talvez até não só de livros, mas também de jogos, de filmes aqui no canal. Sempre com essa pegada de fazer o que eu faço com o GOT, analisar a narrativa, analisar os personagens e discutir essas outras obras com vocês. E para fazer isso, eu vou passar um dos meus vídeos para ser, né? Então eu geralmente publico 3 vídeos por semana, 3 vídeos editados, né, pelo Diego, editor aqui do canal, é o escopo que eu tenho com ele. Então a partir de agora, um desses 3 vídeos vai ser focado para falar sobre esses outros temas. Mas, ao mesmo tempo, como eu não queria deixar vocês com menos conteúdo de GOT, eu resolvi fazer um vídeo extra aqui para o canal, que vai ser um vídeo mais simples, sem edição, geralmente focado em pautas mais específicas ou pautas menores do universo das crônicas, mas eu vou conseguir continuar trazendo aqui 3 vídeos de GOT toda semana para vocês, só que um desses vídeos não vai ser editado. Então, eu estou começando a fazer isso hoje, então esse é um vídeo aqui quase de teste, caso vocês tenham aí recomendações de melhorias para mim, eu vou estar aceitando. Além disso, já explicando que esse vídeo vai ser sem edição, então ele vai ser um pouco diferente. E eu acho legal também de ter um quadro diferente aqui no canal. Eu também vou conseguir dar mais atenção para algumas dúvidas mais específicas que vocês têm sobre esse universo. E vou poder fazer alguns conteúdos diferentes, mais voltado também para a comunidade das crônicas, sempre na segunda-feira nesse formato. E por enquanto, o nome desse novo quadro vai ser aí Patrulha da Segunda. Então, sem mais enrolações, vamos para o tema principal, que é essa pauta se o Jon Snow vai ou não se casar com a Val em Os Ventos do Inverno. Bom, para quem não conhece a Val, ela é uma membro do povo livre. A Val é uma selvagem que é descrita como sendo muito bonita. Eu vou até ler aqui o que a Wiki de Gelo e Fogo traz para vocês. Ela é descrita como uma bela jovem com cabelos loiros, na cor de mel escuro, com cabelo que alcança quase a cintura. Ela tem olhos destemidos que parecem ser cinza claro ou azuis. Fala também que ela tem bons quadris, que ela é alta, graciosa e esguia, possui seios fartos, é ótima em montaria. E o Jon Snow diz que a Val não é o tipo de mulher que se senta em uma torre esperando que alguém a resgate. Ele chama ela de princesa guerreira. Bom, a Val é a irmã da Dalla, que era esposa do Mance Rayder, o rei para lá da muralha. Só que a Dalla acaba falecendo enquanto está dando luz ao filho do Mance. Lá no 3º livro, pouco depois da batalha ali da muralha acabar, quando o Stannis chega com seu exército para acabar com os selvagens, a Dalla começa a dar luz, entra em trabalho de parto. O Jon Snow fica para defender tanto a Val quanto a Dalla, e a Val vai fazendo ali o parto da irmã. Infelizmente, a Dalla acaba morrendo. E quando o Stannis ali toma posse da patrulha e faz os selvagens, o povo livre, seus prisioneiros, ele começa a ver a Val como uma peça importante ali para ele administrar a política do norte. Porque a Val é muito bonita, ela chama muito a atenção, e como ela é irmã da Dalla, e a Dalla era esposa do Mance Rayder, o Stannis considera que a Val, de alguma forma, era uma princesa, né? Então eles começam a considerar ela uma princesa selvagem. É claro que os selvagens não têm essa mesma estrutura de poder e de hierarquia que as outras pessoas, que o resto de Westeros. Então, a Val não é uma princesa coisa nenhuma. Mas tanto o Stannis quanto os seus homens começam a olhar ela dessa forma. E isso imediatamente já traz alguns problemas ali para Castelo Negro, porque vários dos homens do Stannis começam a disputar não só mais regalias políticas ali, porque o Stannis está tentando conquistar o norte, então o Winterfell tá como um prêmio, como também a mão da Val em casamento, porque o Stannis também tem esse objetivo de usar o povo livre como parte do seu exército, ou pelo menos esse é o objetivo inicial do Stannis.
A Val, ela era uma selvagem que já tinha até um parceiro, que era o Jarl, que era um corsário selvagem, mas o Jarl acaba sendo morto quando ele tenta escalar a muralha ali no terceiro livro, durante as tentativas do povo livre de invadir Westeros. É, Bom, além disso, no terceiro livro, o Stannis, fazendo ali a sua política no norte, vai oferecer para o Jon Snow uma proposta muito tentadora, que é de legitimar o Jon como Jon Stark, dar para o Jon o castelo de Winterfell e dar a Val como esposa para o Jon, dar a mão da Val como esposa para o Jon, para que ele governe o norte em nome do Stannis. Claro, para fazer isso, o Jon teria que apoiar a causa do Stannis, abrir mão da Patrulha da Noite, ou seja, quebrar os seus votos, e fazer lobby com o Stannis ali pelo norte para tentar reunir casas que pudessem apoiar a pretensão do Stannis ali de vencer os Bolton. O Jon fica realmente muito tentado por essa oferta, mas ele acaba recusando depois de pensar muito, e também uma das coisas que influencia, né, nessa decisão dele negar a proposta do Stannis é o fato dele ser eleito senhor comandante da Patrulha da Noite. E bom, aí a gente vai pro quinto livro, A Dança dos Dragões, onde a gente tem esse momento em que vários homens da rainha e homens do Stannis cortejam a Val, querendo, já que o Jon recusou a oferta de ter o Winterfell, né, de governar o Winterfell em nome do Stannis e de casar com a Val, outros homens, cavaleiros ali do exército do Stannis, começam a tentar conquistar essa mesma proposta. Entre eles está o Justin Massey, o Axel Florent e o Sir Patrick da Montanha do Rei. Da Montanha do Rei? Tá certo esse nome? Da Montanha do Rei, sim. São alguns cavaleiros, também tem o Richard Horp. Vários homens começam a cortejar ali a Val, querendo também conquistar o Winterfell. Enquanto isso, o Jon tem outros planos para Val. Ele acaba enviando ela lá sozinha para lá da muralha para resgatar o Tormund, porque depois que o exército do Stannis quebra o exército do Povo Livre, eles se dividem em vários grupos, e um dos grandes grupos acaba seguindo o Tormund e eles se escondem, né, para lá da Floresta Assombrada. Vários patrulheiros tentam encontrar esse grupo e falham, mas o Jon confia que a Val possa encontrar essa galera e possa convencer o Tormund a aceitar a proposta de trégua, de paz que o Jon tem. Porque o Jon quer passar os selvagens para esse lado de cada muralha, a fim de que eles não sejam mais uma distração para a patrulha e que eles não morram e acabam fazendo parte do exército dos outros. E a Val consegue fazer isso. Ela sozinha consegue buscar o Tormund, trazer a galera do Povo Livre para a muralha e consegue convencer ele a aceitar o acordo de paz do Jon, o que obviamente deixa o Jon muito impressionado. Bom, no quinto livro, a rainha Selaise também chega ali na muralha, ela traz a Shireen, e uma das cenas mais marcantes ali em relação a Val nos livros é que a Val olha a Shireen e ela fala depois pro Jon que a Shireen deveria ter sido morta, porque a escama gris que a Shireen tem no rosto, ela nunca poderia ser contida. Então, pela crença dos selvagens, não tem como curar a escama gris, e a Shireen seria meio que uma bomba relógio para que a doença voltasse. O Jon até acha um pouco cruel o pensamento da Val, mas os selvagens são assim. Inclusive, a Val também é a pessoa que cuida do bebê da Dalla após, né, a Dalla e o Mance Rayder morrerem, né? O Mance Rayder não morreu, mas supostamente está morto. E a Val também se recusa a dar um nome para o bebê da Dalla, porque pela tradição dos selvagens só é dado nome para criança após uns 2 anos, porque a mortalidade infantil é muito grande e eles consideram que dá azar dar nome para uma criança antes dos 2 anos. E aí a Val acaba chamando o bebê da Goiva, né, que o Jon tem todo um esquema nos livros do Jon trocar o bebê da Goiva com o bebê da Dalla, para que a Melisandre não queime, né, o bebê por ter sangue real, porque a Melisandre, né, gosta de queimar a gente com sangue de rei. Então, para poupar o bebê, os bebês são trocados, e aí a Val acaba dando o nome de monstro pro bebê da Goiva, para não dar um nome de verdade para ele. Enfim, no quinto livro, a Rainha Selaise chega e, para meio que acabar com essa disputa que rola ali pela Val, ela acaba entregando a Val, dando a mão da Val, né, aqui tem umas imagens que eu tinha pego, né, que eu esqueci de passar, mas a Val vai buscar o Tormund. Aqui a gente tem o Justin Massey e o Axel Florent, que são 2 pretendentes da Val. E aqui a gente tem daí o Sir Patrick da Montanha do Rei, que é quem a Rainha Selaise escolhe para ser o futuro marido da Val, né? Até porque é um dos homens fiéis ali, a rainha. Só que acontece que o Um-Um, durante ali toda a treta da morte do Jon Snow, o gigante Um-Um acaba matando o Sir Patrick. Inclusive a gente tem aqui, né, a Val junto com o Sir Patrick. Um acaba matando ele, então a Val está sem pretendentes novamente.
E bom, a Val combina bastante com o Jon Snow, né? A gente já sabe que o Jon Snow tem um interesse por mulheres do povo livre, né? Com a Ygritte. A Val tem várias qualidades que a Ygritte tinha, de ser destemida, inteligente, corajosa. Talvez até seja considerada a mais bonita que é a Ygritte. E ela tem alguns detalhes que sempre colocaram ela como uma pretendente do Jon, de certa forma. Muita gente compara até um pouco a Val com o Daario Naharis. Mas não por que é o pretendente da Daenerys, namoradinho da Daenerys lá em Meereen. Mas não comparando porque os dois são parecidos, e sim porque eles são um pouco opostos do papel, e porque enquanto o Daario não faz sentido como um pretendente da Daenerys, a Val ela faz muito sentido como pretendente do Jon, por isso essa comparação. Porque o Daario é um cara que é um mercenário, que politicamente não faz sentido que a Daenerys se case com ele. É um cara que, via de regra, traz à tona o pior da Daenerys, porque o Daario é um homem muito violento, muito agressivo. Já a Val, politicamente, teria sentido o Jon se casar com ela, tanto na proposta do Stannis, mas quanto na própria proposta do Jon, eventualmente, de se unir ao povo livre, né, e de quebrar essa rivalidade da patrulha com o povo livre e assentar eles ali nas terras da dádiva. A Val, ela tem as qualidades que o Jon gosta e ela parece ser uma pessoa muito decente, ela tá junto ali com os ideais do Jon, ela combina com os ideais do Jon, eles têm boas conversas, então ela agradece muito o Jon pela oportunidade que ele tá dando pro povo livre. A história deixa muito claro que o fantasma, o lobo do Jon, gosta muito da Val, tanto que o Jon pensa que às vezes parece que a Val roubou o fantasma dele, então já tem aquele indicativo de que o fantasma se sente muito à vontade com ela. Enfim, tem muitos elementos que fazem a galera pensar que a Val poderia ser uma pretendente muito boa pro Jon. Agora, o ponto todo é que o arco de Winterfell é bastante confuso, né, nessa parte final do livro, né? Então, é difícil saber o que o Jon vai fazer quando ele acordar. A galera tem muita expectativa de que o Jon retorne como esse cara agressivo, mais parecido com a Senhora Coração de Pedra, o cara que vai ter sangue nos olhos pra lutar contra os outros, que vai ser muito mais agressivo, muito diferente da personalidade que o Jon tem atualmente. Eu discordo, eu não acho que o Jon vai voltar tão diferente assim. Eu acho que a morte dele vai servir para livrar ele um pouco de algumas amarras que ele tem, talvez até a amarra com a própria Patrulha da Noite, que é um pouco do que acontece na série, mas na série o Jon começa a se envolver muito mais com o arco político ali do norte, coisa que eu não sei se vai acontecer. E como vocês podem ver, tudo depende de o Stannis vai vencer a batalha contra os Bolton, o Rickon vai ter uma participação junto com o Davos importante, a Sansa vai voltar pra lutar por Winterfell também, ou vai ter que ser o Jon que vai fazer isso, vai rolar uma batalha dos bastardos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal abordando cada uma dessas pautas, porque o nó de Winterfell talvez seja a questão mais difícil da gente entender como vai ser no sexto livro. De qualquer jeito, eu vejo que o Jon pode se envolver um pouco no arco político de Winterfell, até porque esse é o último passo que ele dá no quinto livro, né? E é por isso que ele é morto pelos patrulheiros, porque ele quer lutar por Winterfell e pela Arya. Mas a Arya que o Jon quer lutar, na verdade, é a Jaime Westerling, né? Não, Jaime Westerling é a mulher do Robb, é a Jaime Poole, né? Então, que o Stannis já enviou pra muralha de novo. Então, quando o Jon vê a Jaime Poole e vê que a Arya não estava em Winterfell e que provavelmente a Arya está morta, na verdade, aí sim talvez o Jon fique mais pistola e aí sim ele perca totalmente a vontade de participar de disputas políticas. Mas a possibilidade que eu vejo acontecer no sexto livro é dos Bolton talvez vencerem o Stannis e talvez o Ramsay liderar uma investida contra a muralha e aí rolar uma batalha dos bastardos que não vai ser por Winterfell, mas sim um ataque do Ramsay contra a Castelo Negro. E aí, a partir, talvez, de uma vitória muito difícil ali, o Jon consiga sobreviver, talvez aí chegando o Davos com o Rickon, os reforços, aí sim conquista o Winterfell, com o Rickon ficando ali como senhor de Winterfell. E o arco do Jon talvez possa ser de ser um conselheiro do Rickon, fazer parte ali da regência do Rickon, porque ele é muito novo, mas sempre tentando trazer o norte para esse lado de lutar contra os outros, né, de lutar contra, de proteger o reino da ameaça dos White Walkers. E eu acho que a Val vai ser uma personagem recorrente no arco do Jon, até porque o Jon perdeu ali a parceria do Sam, ele perdeu alguns colegas durante o terceiro livro que apoiavam muito ele, então eu vejo o Jon talvez precisando, né, de novos suportes. Na série a gente viu muito o Davos sendo esse companheiro do Jon e talvez até a Sansa, né, a partir dali da sexta temporada.
nos livros, eu acredito que o Davos possa ser esse companheiro, né? Se eles se encontrarem ali após o nó de Winterfell. Mas eu vejo que a Val pode ser essa companhia frequente ali pro Jon, dele fazendo esse papel de ser um cara que meio que tá fora da Patrulha da Noite, porque ele morreu, então a vigia dele já terminou, mas ao mesmo tempo ele não vai aceitar um cargo político no Winterfell e vai tentar ficar fazendo essa ponte entre os Lordes de Winterfell que estão se recuperando, de se unirem para lutar contra os outros, né, de reassentar os selvagens ali na dádiva. Porém, uma coisa que, né, respondendo a dúvida, o Jon vai casar com a Val em Os Ventos do Inverno? Eu acho que não. Acho que nos Ventos do Inverno a gente não vai ter isso. Mas eu acredito que a Val possa ser, sim, o final do Jon Snow. Muita gente tem expectativa de que o Jon fique com a Daenerys. Eu acho que isso não vai acontecer. Primeiro porque seria muito piegas, muito clichê o Jon ficar com a Daenerys. Mas também porque eu acho que não vai ter tempo da gente ter um romance. A Daenerys só deve chegar em Westeros no final do 6º livro. Ou seja, teoricamente a gente teria só o 7º livro para acabar a história. E beleza, mesmo que o George R. R. Martin perceba que ele precisa aumentar, né, a história, que vai ter que ter 8 livros para finalizar as crônicas. O plano do George R. R. Martin eram 7 livros. Em 7 livros, né, não cabe um romance do Jon com a Daenerys. Não tem espaço para esse romance acontecer. Então, eu acho que o Jon não vai ter nenhum romance com a Daenerys. Talvez eles se sintam atraídos um pelo outro, talvez a Dany se sinta atraída pelo Jon, ou vice-versa, mas eu acho que não vai ter espaço para desenvolver um romance entre eles. E eu sempre digo aqui no canal que talvez o único final que eu ache aceitável de Game of Thrones, da série mesmo, é um pouco o final do Jon, do fato dele ir viver com os selvagens, com o povo livre e com o que restou da Patrulha da Noite. Talvez não para lá da muralha, porque faz pouco sentido viver numa terra tão inóspita, mas a possibilidade do Jon não encontrar um lugar para ele dentro da sociedade de Westeros e ir viver com o povo livre e com o restante da Patrulha da Noite, para mim faz sentido, porque o arco do Jon também tem a ver muito com a aceitação dele, com o pertencimento dele, e eu acho que os únicos lugares que ele sentiu que pertencia foi com a Patrulha da Noite e com o povo livre. Então faz sentido que o final do Jon seja ele indo viver com essa galera. É um final agridoce para um cara que poderia ser rei, herói, filho do Rhaegar, com a Lyanna, mas que no final das contas vai viver com o povo livre, com uma galera qualquer ali nas terras da dádiva, ou enfim. E aí, nesse cenário, eu acredito que o Jon sim possa acabar ficando com a Val. Ela pode ser, né, de certa forma, um prêmio de consolação, assim, pro Jon, que provavelmente vai perder quase tudo. Eu digo prêmio de consolação porque a gente vê que o Jon provavelmente vai sofrer muito durante essa jornada, né? Boa parte da família dele morreu, o reino provavelmente vai ser destruído, ele vai precisar fazer decisões muito difíceis, como já fez, para manter o reino vivo, né, contra os outros, e aí no final, pelo menos, talvez ele consiga encontrar esse amor, esse conforto aí na figura da Val. Eu acho que faz sentido esse cenário. Bom, é isso, esse foi o quadro aí da Patrulha da Segunda, o primeiro quadro. Então meu objetivo aqui, como eu disse, é responder essas dúvidas talvez mais pontuais aí que a gente tem sobre as crônicas. Eu tenho quadro de perguntas e respostas e opiniões polêmicas. Provavelmente, se eu for continuar fazendo esses quadros, e pretendo continuar fazendo, eles vão seguir como quadros editados aqui do canal, porque senão eu acho que o vídeo não vai ficar muito dinâmico, e aí se ficar só eu por 1 hora aqui lendo perguntas de vocês, talvez fique um pouco chato, e com a edição ajuda um pouco, né, ficar mais dinâmico. Mas o que eu posso fazer é que muitas vezes eu percebo que algumas dúvidas de vocês, várias pessoas fazem as mesmas perguntas, né? Então vou ver as perguntas e respostas, tem várias dúvidas iguais, ou mesmo dúvidas muito específicas que eu sinto que não dá para responder naquele vídeo, talvez eu traga isso para cá. Então se eu ver que num quadro de perguntas e respostas tem tido muitas dúvidas sobre um único assunto, eu trago essas dúvidas específicas para responder aqui, ou se eu ver que tem algum comentário, alguma previsão ousada, alguma opinião polêmica muito específica que eu acho que mereça um vídeo só para ela, eu também vou trazer aqui pro Patrulha de Segunda. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões para esse quadro aqui do canal, sugestões de melhorias, ou mesmo sugestões de temas também. Lembre-se, são vídeos pouco editados, então tem que ser coisas mais específicas, mais pontuais. Mas eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais.